Olá, minha gente, alunas e alunos de Jaboatão dos Guararapes. Vamos começar mais uma aula do TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Rinaldo Beltrão e agora a gente vai ter uma aula de matemática para estudantes do 8º ano do ensino fundamental. O tema da aula de hoje a gente vai aprender a calcular a área dos quadriláteros, né? Na aula anterior, na última aula, a gente aprendeu a calcular a área dos triângulos e agora a gente vai aprender a calcular a área dos quadriláteros, tá? O objetivo dessa aula é que, ao final dela, você seja capaz de resolver e elaborar situações, problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área em situações como determinar medidas de terrenos. Ok? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre os quadriláteros, tá? Os quadriláteros são figuras que possuem 4 lados e 4 ângulos. E a gente vai ter basicamente 3 tipos de quadriláteros, tá certo? O primeiro grupo de quadriláteros que a gente tem é aqueles que a gente chama de trapézios. E a característica do quadrilátero chamado trapézio é que ele possui um par de lados paralelos, tá? Que é você imaginar um lado paralelo, são aqueles lados que, se a gente fizer o prolongamento deles, eles nunca vão se tocar. Então, os trapézios ele tem essas características, ele tem apenas um par de lados paralelos. O segundo grupo de quadriláteros são os paralelogramos, que eles possuem 2 pares de lados paralelos. E aqueles que não possuem lados paralelos nenhum, a gente chama de quadriláteros irregulares. Então, a gente pode classificar os quadriláteros dessas 3 formas, tá? Pela quantidade de par de lados paralelos que ele tem. Se ele tiver apenas um par de lados paralelos, ele é chamado de trapézio. Se ele tiver 2 pares de lados paralelos, ele é chamado de paralelogramo. E se ele não tiver nenhum par de lados paralelos, eles são chamados de quadriláteros irregulares. Ok? Vamos conhecer eles agora, né? Nessa primeira linha aí, nós temos os paralelogramos, que são justamente os quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos. E são eles o próprio paralelogramo, é como se fosse um retângulo que alguém encostou assim nele, ele ficou meio enviesado, né? Então, que é aquele que está ali de vermelho, tá certo? É o paralelogramo. O quadrado, que é o outro paralelogramo específico, que é o que está de azul, né? Que a gente conhece muito bem, que ele possui os 4 lados e os 4 ângulos iguais, além de ter os 2 pares de lados paralelos, lógico. A gente tem também o retângulo, que é aquela figurinha de verde lá, que ele tem, além dos 2 pares de lados paralelos, que caracterizam ele como um paralelogramo, ele também possui os dois pares de lados iguais, né? O da esquerda é igual ao da direita e o de cima é igual ao de baixo. E temos o losango, né? Esse que está aí de roxo, né? Que também é um tipo de paralelogramo que possui os lados iguais, mas os ângulos necessariamente não são iguais. Então temos esses 4 tipos de paralelogramo, certo? É o paralelogramo, o quadrado, o retângulo e o losango, tá? Já os trapézios, que são as figuras que têm apenas um par de lados paralelos, nós temos o trapézio isósceles, que é esse de amarelo aí, que ele tem o lado dele da direita e da esquerda, ele tem a mesma medida. Nós temos o trapézio retângulo, que é quando ele tem um ângulo, pelo menos, ele vai ter pelo menos 2 ângulos retos, tá? Temos o trapézio escaleno, que tem todos os lados diferentes. E, por fim, temos um quadrilátero irregular, né? Que é o quadrilátero que ele não tem nenhum par de lados paralelos. Então, a gente pode dizer que tem esses 8 tipos de quadriláteros aí, tá? Vamos continuar, né? Agora a gente vai ver como é que a gente faz para calcular a área de cada um deles, que vai ter algumas pequenas diferenças, tá? Primeiro, a área do quadrado. A área do quadrado vai ser o L, o lado dele elevado a 2, tá? Então, se eu quiser calcular a área do quadrado, lembrando que a área é o espaço de dentro da figura geométrica, é só pegar o lado dele e elevar ao quadrado, tá? Essa é a fórmula da área do quadrado. Já a área do retângulo vai ser a base vezes a altura. Lembra lá, né, do que é base do que é altura lá da aula dos triângulos, né? A base é onde a figura está assentada, que é representada ali pelo aquele lado pela letra B minúsculo. E a altura é como se fosse o tamanho dele, né, que a gente está representando ali pela letra H. Então, se eu quiser calcular a área de um retângulo, é base vezes altura. A área do paralelogramo também vai ser base vezes altura, né? O cuidado que a gente tem que ter, que a altura do paralelogramo não é a medida do seu lado, né? Desse lado da esquerda, que ele fica meio enviesado assim, né? A altura vai ter que ser realmente o tamanho dele, né? Que é justamente o que está representado ali
na figura por uma linha vermelhada, né? E a letrinha H, tá? Tem que ter cuidado quando a gente for calcular a área do paralelogramo. O losango, que é aquela figura que lembra um balão de São João, uma pipa, né? A fórmula dele já é bem diferente. Vai ser a diagonal maior, que ele tem duas diagonais, né? A diagonal é esse segmento que liga um vértice ao vértice que está na outra extremidade. Então vai ser a diagonal maior multiplicado pela diagonal menor dividido por 2. Essa é a fórmula para a área do losango. E o trapézio, que existem vários tipos de trapézio, mas o que a gente vai usar a mesma fórmula para eles vai ser base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, que cada figura, cada quadrilátero, ele vai ter uma maneira diferente da gente calcular a sua área, né? A gente precisa conhecer todas essas formas para poder efetuar os cálculos corretamente, né? Vamos agora colocar isso em prática, tá? Então vamos lá para um primeiro problema. Observe o campo de futebol abaixo e determine quantos metros quadrados de grama precisam ser compradas para que ele esteja pronto para uma partida de futebol, que eu acho que o campo acabou ficando em cima da palavra futebol ali. Mas aí, ó, olha só, veja bem, se a gente está querendo colocar a grama no campo de futebol, logicamente que a gente vai ter que ocupar todo o espaço do campo, né? Isso é uma característica bem própria do cálculo de área, né? Que a área é o espaço interno de um polígono, né? E todo campo de futebol, o formato dele é o formato de um retângulo, né? Então a gente tem aí um retângulo que a gente precisa calcular a área para saber quantos metros quadrados de grama a gente vai precisar colocar, tá certo? E aí a gente vê que as medidas do campo de futebol é 90 metros de comprimento por 60 metros de largura lá, tá? E aí, ó, a gente já identificou que essa figura é um retângulo, tá certo? É um quadrilátero chamado retângulo. E a fórmula do retângulo, que eu acabei de mostrar para vocês, é base vezes altura, então a gente precisa identificar a base e a altura. No caso aí do campo de futebol, o comprimento do campo de 90 metros, ele vai equivaler à base, né? Que é justamente onde a figura, imaginando que esse campo seja um retângulo, é onde ele está assentado, né? E a altura vai ser justamente a sua largura. Então, a gente tem aí a base, que é o comprimento, 90 metros, e a altura, que vai ser a largura dele, 60 metros. E é só a gente aplicar direto na fórmula, né? Base 90, altura 60, então a área dele vai ser 90 vezes 60, e 90 vezes 60 é 5.400 metros quadrados. Lembrando sempre que a unidade de medida que a gente vai usar, a gente vai ter que olhar a unidade de medida do lado e vai elevar ao quadrado. Então, como cada lado ali está medido em metros, né? Então a área vai ser, a gente vai representar ele em metros quadrados. Então a resposta dessa questão aí será que eu vou precisar de 5.400 metros quadrados de grama para poder cobrir esse campo de futebol. Ok? Vamos ver mais um problema, né? Esse aí é um problema direto. Calcule a área do trapézio abaixo, né? Então você vê aí, tem um trapézio e agora a gente vai precisar calcular a área dele, né? O trapézio tem essa característica, né, que ele tem duas bases, uma base maior e uma base menor, e a gente também precisa saber a medida da altura para poder calcular. Então essa é a fórmula aí, ó. A fórmula da área do trapézio, base maior mais base menor, multiplicado pela altura, e tudo isso dividido por 2. E aí, ó, a base maior está lá embaixo, né? É onde o trapézio está assentado, então é 6 centímetros. A base menor é 4, a altura é 3. Então vai ficar 6 mais 4, entre parênteses, multiplicado por 3, e tudo isso dividido por 2. 6 mais 4 é 10, né? Então vai ficar 10 vezes 3 dividido por 2. 10 vezes 3 é 30, dividido por 2 dá 15 centímetros quadrados. Atenção ali, ó, como a medida dos lados era em centímetros, então a área vai ser centímetros quadrados, certo? E agora chegou a hora do desafio, né? Então vamos lá, uma cadeira tem o seu assento na forma de um quadrado. Eu já disse até qual é a figura geométrica que a gente vai trabalhar, né? Suponhamos que uma formiga, partindo de um dos cantos da cadeira, andou 80 centímetros para contornar todo o assento. Então depois que ela deu a volta todinha no assento, ela andou 80 centímetros. E aí a pergunta é, qual é a área do assento da cadeira? Tá?
Então você vai pensar um pouquinho, vai responder e quando você estiver na aula presencial você vai mostrar ao seu professor, ok? A gente vai ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.